o que tem o cristão, o evangélico, com a Páscoa. O que ele tem com a Páscoa, com esse termo, né, que é usado há muitos anos? O que ele tem com isso? Tem muito. É um significado muito forte e importante, né, para a vida do cristão, para ele entender o Evangelho de Cristo. Então, para podermos começar aqui, devemos entender primeiro o que é a Páscoa, o que significa a Páscoa. É que, como diz aqui o site que eu estou vendo aqui, vou deixar na descrição do vídeo depois, daí o termo Páscoa, do hebreu pechar, ou pesar, né, não sei pronunciar aqui, desculpe, que significa pular além da marca, passar por cima ou poupar, né? É um dos significados aqui da Páscoa. Muitas das vezes é significada também como passagem, quando o povo de Israel passou do Egito para a Terra Prometida, né? Aqui, no aspecto agrícola, anteriormente, era a celebração do início da primavera no primeiro mês da colheita da cevada, e que Israel adaptou para a celebração da Páscoa, onde faziam pães sem fermentos, né, conhecidos pães asmos, conforme está em Deuteronômio 16:3, né, que era conhecido também como a festa dos pães asmos, né? Tem no Novo Testamento, acho que fala sobre isso também. No aspecto pastoril, era o sacrifício de um cordeiro, cujo sangue era colocado na entrada das tendas dos pastores, nômades, para a proteção dos rebanhos. Israel também usou esse rito para lembrar o dia em que, no Egito, Israel precisou passar o sangue do cordeiro em suas portas para protegê-los da passagem do Senhor, como se encontra em Êxodo 12. Quando o povo de Israel entra na terra de Canaã, celebra a Páscoa em Gilgal, está aqui escrito Gilgal, conforme está no livro de Josué, capítulo 5, versículo 10 e 11. A Páscoa que os nossos irmãos judeus realizam ainda até hoje tem o sentido de fazer a memória da libertação do povo do Egito, conforme encontrado em Deuteronômio 16:2, né? Lá eles ainda praticam a Páscoa conforme era antigamente, um cordeiro sem mácula, né, de um ano, e ervas amargosas e o pão sem fermento. Assim era feito assim é feita ainda até hoje a Páscoa. Moisés foi designado para livrar o povo de Israel, né? O povo estava sofrendo lá mais de 400 anos, então, por muito o povo clamar a Deus, Deus então levanta Moisés para tirar o povo de lá. Onde tem as 10 pragas, a última praga foi a morte, né, dos primogênitos. E foi revelado a Moisés que falasse para o povo que fizesse esse ritual, pegasse um cordeiro de um ano, sem mácula, né, todo limpinho, branco, né, com ervas amargosas e o pão asmo, e comessem tudo, não deixasse nada, e pegasse o sangue daquele cordeiro e passasse nos umbrais, né, da porta. Por quê? Quando o anjo da morte fosse passar pelaquela casa e visse o sangue do cordeiro ali, ele não ia passar, e aquela casa não haveria morte, passava direto. Então a casa onde não teve ali o sacrifício do cordeiro, entendeu? Veja bem, presta atenção. Onde não teve o sacrifício do cordeiro, não tinha sangue em seus umbrais, ali houve morte, né? Então, a Páscoa foi comemorada dessa forma, né, no Egito, e onde o povo, o faraó ali livrou o povo ali da escravidão, liberou o povo foi para o Egito, tal, aquela coisa toda. E chegando no Novo Testamento, vemos ali, né, a última ceia, né? A última ceia, quando Jesus diz ali o que era preciso fazer, que ele tinha que fazer, ser sacrificado, se entregar aos homens e tal. Então Jesus faz ali a última ceia, né? E está tudo ali. A única coisa que foi substituída foi as ervas amargas com o doce do vinho, entendeu?
Entendeu? Isso aí foi substituído a toda aquela amargura, porque não precisava mais fazer daquele tipo de ritual para se ter o perdão dos pecados. Quando encontramos em Isaías 53, né? E toda dor, todo sofrimento, né? Tudo que estava sobre nós, Jesus carregou sobre si. Eram as ervas amargosas, né? E quando Jesus está lá no monte orando, quando ele, de tanto tremor, tanto tensão que ele estava sentindo no momento ali, ele suou sangue, entendeu? De tão tenso que ele estava. Porque ele sabia que o que estava por vir não era chibatadas, não era humilhação, não era cuspir na cara dele, não era dar tapa na cara dele e ele dar outra face, né? Essas coisas servem muito de aula para nós, para a nossa vida no cotidiano como cristãos. Mas o que Jesus iria passar era bem pior do que essas coisas. Jesus ia tomar o cálice da ira de Deus. Isso que Jesus ia tomar. Por isso que quando ele está orando, ele fala: Senhor, se puder, afaste de mim este cálice, mas que seja feita a sua vontade. Jesus sabia o que estava por vir, né? Mas ele sabia também que era necessário fazer aquilo pela obra de Deus. Então, Jesus estava ali sentado junto com os 12. Ele fala que um iria o trair e tal. Então, Jesus é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro que seria sacrificado, né? Estava ali o pão, representando o corpo dele, e o vinho, que representava o Espírito Santo de Deus, que representava o sangue dele, mas representa o Espírito Santo de Deus. Entendeu? E o que acontece? Cristo é o cabeça, o pão, que fala do corpo de Cristo, é a igreja, somos nós, e o sangue de Cristo tipifica o Espírito Santo. Entendeu? Que coordena todas as doutrinas, as revelações dentro da igreja. Você está entendendo? Então, a Páscoa, para o cristão, é simplesmente quando ceamos, né? E está escrito lá, Paulo escreve em 1 Coríntios 11, o versículo 24 aqui. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Né? Também no versículo 25 aqui, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Quando Jesus fala no seu evangelho que não vos deixarei órfãos, né? E trarei o Consolador, o Espírito Santo, o Consolador. Então, a Páscoa, para o cristão, é justamente a morte de Cristo, né? O derramar do seu sangue, a libertação das nossas almas, né? Que nos libertou do pecado, deu a sua vida em troca da nossa, porque o homem estava condenado à morte, então Jesus morreu em nosso lugar e venceu a morte. Entendeu? Então essa é a Páscoa para nós. Reconhecer Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Né? Até hoje o povo judeu ainda comemora aquela Páscoa do Velho Testamento. E Jesus diz aqui, né, no versículo 25 aqui do capítulo do capítulo 11 de 1 Coríntios, né, este cálice, né, que fala do sangue dele, do Espírito Santo, o Consolador, é o Novo Testamento do meu sangue. Você entendeu? Então Jesus veio e moldou, né, todas as leis, né? Ele não é que ele mudou, ele moldou. Entendeu? Então, ele faz esse concerto com o homem e o homem tem direto acesso ao Pai. Então, é isso que é a Páscoa para nós. Lembrar da morte de Jesus, entendermos que Jesus é o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Né? Tem a parte histórica que aconteceu no Egito, né?
como expliquei aqui anteriormente, e tem essa parte profética, né? Ou seja, a parte histórica também é uma parte profética, onde diz do cordeiro, o pão e a erva amarga, que hoje temos o cordeiro, que é Jesus Cristo, o teu sangue, que é o vinho, e o teu corpo, que é o pão. Então, ceamos e lembramos, né, sempre que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Não só quando ceamos, mas em todos os momentos devemos dar graça a esse ato que só Jesus fez por nós. Nenhum outro era capaz de fazer isso. Entendeu? Então, é essa a mensagem de Páscoa que eu tenho para você. Agora, se você quiser ir lá comprar chocolate, comprar cesta de chocolate, comprar bombom, comer bombom, isso aí vale para você. Mas, o que eu estou dizendo, o cristão, ele tem que ter o entendimento de que a Páscoa não é esse comércio, entendeu? Esse comércio que é de ano em ano, que para você gastar um rio de dinheiro e depois quem paga a fatura do cartão é você. Então você tem um entendimento que a Páscoa verdadeira, a Páscoa em Cristo, não tem nada a ver com o vinho de chocolate, não tem nada a ver com cenoura, não tem nada a ver com coelhinho, que nem tinha coelho na época. Quem estava lá era o cordeiro.